da bruxa é aquele momento em que o bebê chora sem parar, geralmente sempre em um mesmo horário e ao final do dia. Sabe aquele momento? Isso acontece muito com bebês menores de 3 meses, porque se dá devido a uma rotina que ainda não está bem estabelecida. Então, durante o dia, o bebê tem uma casa muito agitada, tem muitas visitas, muitas pessoas pegando nesse bebê, muito cheiro, muitas vozes, muitos toques no bebê, e se estimula, fica com o seu bebê hiperestimulado. E aí, no final do dia, você tem um bebê que chora sem parar. Então, muitos pais já relatam assim: todo dia, às 18 horas, o meu bebê chora muito, sem parar, com cólica. Precisamos entender a diferença da cólica para a hora da bruxa. A hora da bruxa acontece sempre no mesmo horário, geralmente é no final do dia. A cólica, ela não tem horário exato para acontecer, ela pode acontecer em vários horários, em horários diferentes. A cólica, o bebê vai se espremer, ele vai esticar as perninhas e se encolher, ele fica vermelho, ele fica se contorcendo. Isso é a cólica e pode acontecer em qualquer horário do dia, não necessariamente no final do dia. A hora da bruxa não, a hora da bruxa ela acontece sempre ao final do dia, porque é o ponto máximo da exaustão daquele bebê. Ele não teve uma rotina bem estabelecida, ele não teve um dia tranquilo, ele não tirou as sonecas direito, a gente não conseguiu captar as janelas de sono. Eu vou ensinar no módulo de sonecas diurna como você fazer isso no próximo módulo, mas quando não tem esse ajuste do ambiente, não tem um ajuste do dia a dia do bebê, no final do dia ele está totalmente estressado, ele não consegue relaxar, ele está com o corpo cheio de cortisol e aí ele chora, querendo dormir e sem conseguir, sem saber relaxar. Ele é muito novinho, ele ainda não sabe dormir. Nós adultos sabemos estar muito cansado, chegar em casa, deitar e dormir. E às vezes você pode prestar atenção que quando a gente está muito cansado, a gente deita e demora muito mais para relaxar, né? Às vezes a gente até pensa: eu tô tão cansado, por que eu não consigo dormir rápido? Justamente porque a gente está naquele nível máximo do estresse. Com o bebê não é diferente. Só que para ele é cada vez mais intenso, porque ele não sabe relaxar, ele não sabe como fazer isso, deitar e dormir. Então ele chora, é a única forma que ele tem de expressar esse sentimento de cansaço. Por isso que você precisa ajustar o seu dia. É muito importante que nos primeiros meses a sua casa não esteja sempre movimentada. O que acontece? Nasce o bebê e todo mundo quer visitar, todo mundo quer pegar. Muitas vezes o bebê está tirando a soneca, chega uma visita e quer acordar o bebê, quer pegar o bebê dormindo. A gente sabe que é um momento muito importante, que famílias e amigos ficam ansiosos para ver esse bebê, mas é um momento de conhecimento da mãe do bebê. Se você puder evitar visitas nesses 3 primeiros meses, é o melhor para você, para sua mente, porque as pessoas vão e começam a dar pitacos sobre a sua amamentação, sobre os cuidados com o bebê. Então, uma mãe que ainda não está com a amamentação bem estabelecida começa a se encher de dúvida: será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou conseguir amamentar? Começa a se encher de dúvida e no final não consegue amamentar. Eu falo muito sobre isso no meu curso de amamentação. Se você ainda não viu o meu curso, eu recomendo. Se você está amamentando ou está grávida, eu recomendo que você faça. Vai te abrir muito os olhos para isso, porque esses palpites que a gente recebe, às vezes muitas vezes a gente internaliza, é muito prejudicial. E eu explico lá nesse curso o porquê que é prejudicial, pela questão hormonal. Eu explico tudo isso, mas não é o foco, né? O foco agora é o bebê. E esse bebê, tudo o que a mãe sente, ele sente. Até os 9 meses de idade, mãe e bebê são um só. É errado a gente cuidar do bebê e não dar total atenção à mãe, porque o bebê, ele reflete o que a mãe sente. Se a mãe está estressada, vai ter um bebê estressado. Se a mãe está feliz, vai ter um bebê feliz. Se a mãe está tranquila, vai ter um bebê tranquilo. Entende que eles são um só? Não tem como a gente tirar. O parto, ele é a separação de corpos, mas não de almas. O bebê e a mãe, eles têm uma conexão muito grande, então ambos precisam estar bem. E muitas vezes as visitas, não por mal, mas elas fazem comentários que deixam a mãe com dúvidas. Então, por exemplo, chega uma visita, você está amamentando, o bebê está chorando, e aí ela diz: nossa, o bebê está chorando, será que você não tem leite? Será que ele está com fome e o seu leite não está saindo? Já liga um alerta na sua cabeça, porque para uma mãe, a melhor coisa para ela é que o bebê esteja saciado, que o bebê esteja
alimentado, bem alimentado. E quando se tem essa dúvida se a própria mãe está conseguindo suprir ou não o alimento para o seu filho, isso é muito ruim, ela fica com muita insegurança. Já pensa, ai meu Deus, eu tenho que dar uma fórmula. Meu bebê está com fome, preciso dar uma fórmula. E não, muitas vezes a mãe só está com dúvida devido à questão hormonal, não consegue ejetar esse leite. O bebê se estressa porque o leite não está saindo, mas ela tem leite. É tudo um ponto que leva a outro. Então, evite muitas visitas em casa. Tenha um horário que você acha mais ideal, geralmente pela manhã, que é quando o bebê dormiu a noite inteira, então ele acorda mais disposto. O melhor horário para visitar os bebês é pela manhã, ou então à tarde, umas 3, 4 horas, que é quando o bebê está mais acordado. Mas nos outros horários, evite ter muita visita, porque estressa o seu bebê, ele fica muito estimulado com muitos toques, muito cheiro. Vai te estressar também, porque você vai estar cansada. É um momento que você vai precisar relaxar. Então, qualquer momento que você vai precisar que o bebê dormir, você dorme também. E às vezes a mãe fica acordada para receber a visita, às vezes a mãe se sente na obrigação de estar arrumando a casa para receber a visita, de estar fazendo um lanche para receber a visita, e não é assim. Quando o bebê nasce, é um momento entre mãe e filho. Ambos precisam se conhecer, é um momento de conhecimento daqueles dois. E eles precisam de tranquilidade para isso. Por isso, evita muitas visitas, evita hiperestimular o seu filho. A rotina em um ambiente tranquilo é fundamental para evitar a hora da bruxa. Então, durante o dia, o bebê precisa das sonecas dele, de um ambiente calmo, sem som, sem TV, sem celular, sem barulho, sem gritaria, o máximo que você conseguir. Ah, mas eu moro com minha sogra, meu sogro, tarará, tarará. Fica no quarto com seu bebê, diz, olha, agora eu vou ficar com meu bebê. Coloca uma música suave, conversa com ele, brinca com ele. Tenta ficar o mais tranquilo que você conseguir. Eu sei que muitas vezes pode ser difícil, muitas pessoas não moram só ela, o marido e o bebê. Quando a gente tem a nossa casa que é só assim, a família em si, é mais fácil você conseguir manter isso. Mas eu entendo que existem pessoas que essa realidade não é assim. Mas procure o máximo de não ter muito contato nesses primeiros dias com muitas pessoas para não estimular o seu bebê. Muito barulho, ele fica agoniado, a gente percebe que o bebê fica agitado. Então, tenha um dia tranquilo, só você e o seu bebê conversando, relaxando, você ajudando ele a tirar as sonecas. No final do dia tem o ritual noturno, tudo para esse bebê estar o mais tranquilo possível. O bebê que dorme durante o dia, ele está relaxado à noite, ele está relaxado no final do dia, ele consegue pegar no sono mais rápido. Gente, isso é real. Eu vejo o quanto isso influenciava na minha vida com o Gustavo. Quando a gente tinha um dia muito agitado, no final do dia ele estava estressado, não conseguia dormir. Geralmente na minha casa fica só ele e eu, então é um dia super tranquilo, eu brinco com ele, só ele e eu, a gente não usa TV, não usa rádio, não usa celular, na hora de dormir eu também não uso o celular, então eu fico só ele e eu relaxando, dou um banho morno, se o bebê tiver cólica, dá um banho no ofurô, bota o bebê no banho morno, isso ajuda. Muitas vezes pode acontecer dele fazer cocô na água e aí talvez a cólica tinha sido justamente a dificuldade de evacuar. Quando o bebê nasce, ele não tem a maturidade gastrointestinal, ele não sabe concentrar a força para o cocô sair. Então pode perceber que quando ele faz força, ele fica totalmente vermelhinho, o rosto fica vermelho, ele se espreme muito. E isso é porque ele ainda não sabe fazer a força correta para eliminar as fezes. E aí pode também ocasionar a cólica. Então, se ele estiver sofrendo muito com cólica, pega o seu bebê, coloca ele no ofurô com um banho, com uma aguinha bem morna e deixa ele relaxando, segura, vai segurando ele, né? E deixa ele ali relaxando. Isso você pode fazer várias vezes no dia, se o seu bebê tiver cólicas em diferentes horários, você pode fazendo isso. Faz a bicicletinha, não é para fazer a bicicletinha quando o bebê está com cólica, não ajuda. Ele está com cólica, ele está estressado, ele fica agitando as perninhas, você não vai conseguir fazer. Você precisa fazer a bicicletinha durante o dia. Vai lá movimentando as perninhas dele, que isso ajuda ele a liberar gases. As gases é que geralmente dá a cólica. Então, quando o bebê mama, tem uma mamada agitada, que bota e tira a boca, bota e tira a boca, ele engole ar. Se o bebê mama na mamadeira, dependendo da mamadeira, tem um influxo maior de ar. Esse ar causa cólica também. Então, tudo isso deve estar muito bem ajustado. Você precisa estar num lugar tranquilo, só você e seu bebê para amamentar. Precisa de tranquilidade. Assim, o seu bebê vai mamar uma mamada tranquila, sem ficar tirando a boca, vai ficar bem vedado na hora da amamentação, ele não vai engolir ar, e isso reduz muito a incidência de cólica. Gustavo sempre foi um bebê que ele teve cólica, eu acho que 2 ou 3 vezes na vida dele, e
Cólica é algo que é muito sofrido para o bebê e para a família, porque eles choram com um choro que dói, que a gente sente que é de dor mesmo. E a gente quer fazer alguma coisa para aliviar e muitas vezes não consegue. Então, ajudar o bebê a evacuar. Se você vê que seu bebê está querendo evacuar, coloque ele meio sentadinho na sua perna, segura ele, folga a fralda, deixa a fralda bem frouxa. Porque imagina você querendo fazer cocô com algo que está impedindo. A fralda fica lá tampando. Então, ele está fazendo força, mas a fralda está impedindo que o cocô desça. Então, folga a fralda, deixa ele em pezinho. Assim que você perceber que ele está se espremendo para fazer, tudo isso vai ajudando. Um banho morno no ofurô vai ajudando para que o seu bebê evacue e isso também diminui a cólica. Verificar quando o bebê está sentindo sono e começar os preparativos para ele dormir pelo menos 30 minutos antes. Já acalmar o ambiente, né? Baixar as luzes, tudo isso já ajuda. Então você precisa ter todo esse ambiente adequado, você precisa de um ambiente tranquilo, calmo, preparar o ambiente para o seu bebê dormir. Porque não é simplesmente nós estamos aqui com o bebê. Aí o bebê começou a dar os sinais de sono. E aí você pegar esse bebê, tirar desse ambiente cheio de luzes, cheio de gritaria, cheio de gente, cheio de zoada e querer que o bebê durma. Não é assim, ele não vai conseguir relaxar. É uma preparação. Então, a gente vai falar sobre as janelas de sono e como identificar os horários. E aí, antes do horário do bebê sentir sono, você já começa a acalmar o ambiente, apagar as luzes, deixar tudo quieto, um local tranquilo, o mais tranquilo possível, para que o seu bebê relaxe. No momento que ele vai sentir sono, ele vai conseguir dormir de forma muito tranquila. Então é isso, para você evitar a hora da bruxa, você precisa fazer toda essa preparação que eu já te falei. A hora da bruxa é diferente da cólica. A cólica, ela pode acontecer em vários horários. E outra coisa muito importante, muitas pessoas dizem, mas eu já tirei tudo da minha alimentação. Eu tirei pimentão, eu tirei feijão, eu tirei brócolis, eu não como chocolate, eu tirei tudo e meu bebê continua com cólica. Não necessariamente o seu bebê está tendo cólica por causa da sua alimentação. Para de excluir tudo da sua alimentação, não faça isso. O puerpério já é um momento muito difícil em que a mãe já está privada de muitas coisas. E se privar de comer algo que gosta porque acha que vai dar cólica no bebê, isso não é legal. Existem bebês que são sensíveis e que têm cólica quando a mãe come determinado alimento? Existe. Mas, gente, isso não é regra. Não é porque um bebê sente que todos vão sentir. Faça o seguinte, você vai anotar, fazer um planejamento alimentar, você vai anotar tudo o que você come naquele dia. Então, por exemplo, determinado dia eu comi chocolate, o meu bebê sentiu cólica? Não. Então ele não tem aversão a chocolate, você pode comer que ele não vai sentir. Comi feijão, o meu bebê sentiu cólica? Sentiu. No dia seguinte, comi de novo, sentiu cólica? Sentiu. Então muito provavelmente o seu bebê ele tem uma certa aversão a esse alimento, então você evita comer esse alimento. Tá entendendo que você vai analisar o seu bebê? O bebê e a mãe, eles são muito individuais. Não é regra de dizer que pimentão faz mal para todos os bebês. Não existe isso. Nos primeiros dias, enquanto eles são bem mais novinhos, você pode até fazer uma dieta mais equilibrada, né? Evitar comer algumas coisas. Mas isso é muito relativo, gente. Vai anotando, vai avaliando o seu bebê. Não vai se privar de tudo. Eu conheço gente que fez dieta de água, biscoito, água e sal e suco e ainda assim o bebê tinha cólica. Tá vendo como não é a alimentação? Como não é só a alimentação que influencia, é muito mais complexo a cólica. Não é só questão da alimentação da mãe. A alimentação da mãe é um grãozinho no mundo inteiro, no todo o universo da cólica. Então, não se prive de tudo. Vá avaliando. Por exemplo, eu sempre comi tudo. Quando o Gustavo já tinha passado ali o primeiro mês, eu comi tudo. Eu comia chocolate, eu comia feijão, eu comia pimentão, eu comia brócolis, tudo. A única coisa que eu percebi que deu um pouco de cólica nele foi panetone. Ele nasceu no final do ano, era época de dezembro, então quando eu comia panetone, eu sentia que ele ficava um pouco incomodado, meio que com gases, então eu parei de comer panetone. E muitas vezes eu até comia, mas bem pouquinho, só provava. Então é isso que você tem que fazer, não se privar de tudo. Porque senão a gente vai tornar esse momento do puerpério, que já é difícil, ainda mais estressante. Porque vai sentir vontade de comer algo que não influencia no bebê e vai deixar de comer porque dizem que dá cólica. Analise a sua realidade com o seu bebê. Então é isso. Agora que você já sabe diferenciar a hora da bruxa da cólica, preste muita atenção aos estímulos que você está dando ao seu bebê, para que ele não fique estressado durante o dia ou no final do dia. E adeque todo o ambiente, esteja um ambiente tranquilo, longe de telas de celular, de TV, de tudo. E ajude o seu bebê a fazer a evacuação, a evacuar, a não engolir ar durante as mamadas
que isso também evita a cólica. E muitas vezes o pessoal acha que cólica salva com remédio, e nem sempre é assim, às vezes é só um paliativo. A cólica ela é tratada muito mais com ajuste do ambiente, com tudo que você faz durante o dia, do que simplesmente com um remédio. Não adianta você ter uma casa cheia de gente, com gritaria, com TV ligada, com som alto, no final do dia manter tudo isso, muitas luzes acesas, você estimular esse bebê, não ajudar ele a fazer cocô, e no final do dia o bebê está irritado na hora da bruxa e também talvez sentindo cólica, e você dá um remédio e querer que isso funcione. Pare de achar que existe pílula mágica para tudo, não existe. Não é assim. Você precisa de uma rotina muito bem ajustada durante o dia para que o seu bebê esteja tranquilo e reduzir ao máximo possível a cólica com isso que eu já falei. Então a gente vai encerrar essa aula por aqui. Espero que tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários aí embaixo. E na próxima aula eu vou dar dicas sobre o que eu fazia para melhorar minha maternidade com o Gustavo nos primeiros dias de vida dele.